para responder a pergunta da live, né? Boa. Eu acho o seguinte, a gente realmente não deve debater com esses terraplanistas. A gente deve de humilhá-los. A própria natureza ela vai dar prioridade ao bem comum por si só. Aí, o A biólogo gente pode pode falar observar da que natureza aí, ó. Na verdade, não é assim. Então, por favor, professor. Inclusive, sou até seu fã. Bem-vindo aí, Henrique. Eu tava falando aqui no Murcho aqui. Valeu, Jandé, tamo junto. E aí? Cara, esse pensamento, ele era um pensamento tido na época dos estudos de etologia de Conrad de Lorenz, etc., né? E tinha muito esse lance do tal da investigação do altruísmo e etc., né? Só que eu quero lembrar uma coisa importante aqui. O Richard Dawkins, que é um etólogo, né? Um zoólogo, etólogo. Eu tenho a mesma formação de área dele, tá? Eu sou zoólogo e etólogo. O Dawkins, ele não é só um ateísta militante, tá? O Dawkins, ele é um grande cientista. E, assim, dos tops, tá? Ele é tido como alguém que contribuiu muito com a teoria da evolução na tese dele dos estudos sobre a genética e o gene egoísta. Tem um livro chamado O Gene Egoísta, foi ele que fez, tá? E os estudos foram todos comprovados, etc. Então, assim, ele tem um trabalho muito foda. As pessoas podem não saber, mas ele não é só um cara da internet debatendo sobre ateísmo. Ele é um cara que tem uma produção acadêmica muito, muito relevante. E o que significa o gene egoísta? Depois dos estudos do Dawkins, a gente entendeu que, na verdade, todo comportamento é egoísta. Todo comportamento é egoísta. É do tipo, coce minhas costas que eu subo nas suas. É mais ou menos isso. Então, tudo aquilo que a gente acha que é um comportamento social de altruísmo, na verdade, é um comportamento egoísta da espécie. É um comportamento egoísta de sobrevivência, entende? Então, do tipo, mas a mãe ama um filhotinho, cara, que bonitinho. Claro, é o gene dela que ela quer propagar para a vida, para sempre, entende? A gente tem que começar a entender que, na verdade, nós somos apenas robôs replicadores. E o que seria isso? Bom, você tem a fase gamética, né, e a fase 2N. Na verdade, o que você tem da fase 2N ela é uma fase muito temporária. E o que importa, realmente, é a fase gamética. Porque é nela que vai estar contida a seleção natural. Então, quando você está na sua fase 2N, a sua função é a produção gamética e manter aquele gene. Então, do tipo, quando você tem um animal que cuida mais tempo do seu filho, ele tem muito mais chance de fazer com que aquele gene sobreviva. Não é bem o amor em si, mas sim o fato de que isso vai garantir a espécie de sobreviver, entende? Então, essa é a ideia do comportamento. É entender que tudo é egoísta, mesmo que pareça altruísta, no final das contas, vai ser um comportamento egoísta, entende? E daí vem o gene egoísta. Então, tudo aquilo que a gente entende como comportamento, ela tem um porquê. Agora, o Dawkins faz a ressalva. Tem uma ressalva aí. Nós somos os únicos organismos capazes de entender isso e capazes de decidir, olha, eu não quero ser assim dessa maneira, eu vou tentar fazer de outra. Mas mesmo as nossas escolhas, ainda assim, partem de um comportamento egoísta. Deu para pegar aí, Franco Tiro? Eu acho que isso só corroborou com o que eu estava falando. Ou vocês acham que não? Porque você falou de uma maneira. Fala. Porque eu reconheço que o comportamento animal é relacionado à sobrevivência. Que por mais que o animal ele esteja agindo com afeto com outro animal, ele está seguindo o instinto. Não tem como você extrair um valor João, mas você tem que considerar que o ser humano acrescentou a esse padrão a camada cultural. Você não faz juízo de valor a uma atitude animal, se esse animal ele está sendo porque o afeto... se ele não está sendo... É relativo esse afeto. Isso. Foi o que eu estava falando. Sim, mas João, veja, foi o que eu acabei de dizer. Mas eu usei esse exemplo além da questão biológica, existe a camada cultural aí colocada.
E isso é o típico do ser humano. Humanizar as coisas, antropomorfizar as coisas, né? É o que o ser Tudo humano bem, eu faz. só citei esse exemplo mesmo porque foi colocado no debate como se a natureza ela pudesse criar regras que elas pudessem seguir que não fossem relacionadas à sua própria sobrevivência. E aí Não, eu então, citei, as regras são determinadas pela seleção natural. As regras, elas são exatamente, selecionadas. mas quando passa para o ser humano ele já passa a abrir mão de algumas regras individualistas de sobrevivência para pensar no bem comum. Mas o bem comum é uma característica egoísta de sobrevivência da espécie, entende? Por exemplo, você falou de regras, né? Essas regras, elas tendem. Você falou também do lance de porque o ser humano ele escolhe não cruzar com, por exemplo, irmão, enquanto que o animal não tem isso. Na verdade, o cachorro não tem não tem isso porque ele está trancado dentro da tua casa e ele não tem outra coisa para fazer. Mas se ele tivesse no meio natural, por seleção natural, ele teria uma repulsa de estar fazendo cruzamento com os mais próximos, tá? Não é que não possa acontecer, acontece. Mas, por exemplo, existem mecanismos da seleção natural que podem impedir isso, como, por exemplo, machos expulsos do bando indo para outro bando e aí cruzam por outro bando, entende? Você tem. Já tiveram uns testes feitos com mulheres e atletas. Foi muito engraçado isso aqui. Isso foi maravilhoso, esse teste. Eles pegaram várias mulheres e pegaram o suor de vários atletas. Eles coletavam suor de atletas. Coletavam. E depois eles procuravam várias mulheres e mandavam elas cheirar o vidrinho com a amostra de suor dos atletas. E determinadas... havia momento que a mulher cheirava e... Nossa, que nojo, que horror. Nunca mais quero sentir isso na minha vida. E havia momentos que ela cheirava o vidrinho e não sentia cheiro de nada, absolutamente nada. E a outra, quando sentia o cheiro, e porra, caraca, que troço repugnante. E quando eles foram fazer os testes de correlação, eles perceberam que havia mais similaridade genética naqueles em que a mulher tinha repulsa. Entende? Tá, entendi. Caramba, ela tinha repulsa. Porra, eu vejo Tô pelos meus entendendo. próprios filhos, cara. Minha filha, por exemplo, não suporta o cheiro do meu filho. Se ele foi no banheiro, ela chega. Que nojo! É impressionante, é impressionante. Porque isso é genético, cara. Está relacionado ao nosso próprio gênio. Dizer, olha, é bom que você se relacione com alguém que tem uma genética diferente da sua para aumentar a variabilidade genética, entende? Uhum. Entendo, professor. Mas esse argumento, professor, foi usado mais para referir como que se norteava a ética nos hominídeos. Porque, ao meu ver, a espécie humana só conseguiu se preservar até hoje devido ao instinto de sobrevivência. Sim, Não existe. sim. Partindo desse princípio, se hoje a gente vivesse como naquela época, estávamos invadindo grupos, ocupando lugares, e aí, por conta do aumento populacional, nós nos civilizamos para poder todo mundo viver bem em sociedade. Certo? Ainda há isso, tá? Ainda acontece isso, mas... É a camada cultural, João. Camada cultural. Exato. É normal, né? É normal meu- isso, né? O que estava sendo levantado em questão é que isso não aconteceria naturalmente pelo próprio comportamento humano, porque o comportamento humano iria sempre se manter no instinto de sobrevivência. Precisava que tivesse uma Mas regra. ele tá, na verdade, né? A gente não tem... Se você parar para analisar, o processo civilizatório, ele é um software, né? Ele é um software que foi distribuído em determinados grupos que se organizam em questão de governo. Mas nós mesmos, se você parar para analisar, em termos de comportamento, a gente não tem capacidade de viver num comportamento com mais de 50 indivíduos. Nós somos tribais e nós só conseguimos nos relacionar tribalmente, falando, entendeu? É claro que os governos vão tentar segurar isso, vão tentar conter e extrapolar. Mas se tu para analisar, a gente não consegue pensar num bem comum em termo governamental em si. A gente começa a querer o nosso primeiro, a se importar com uma coisa muito... Tanto é que o problema principal da política hoje não está em melhorar o país, mas sim sobre discutir moral
conteúdo moral. O pessoal está mais preocupado em aborto e, sei lá, casamento gay, Sim. do que pautas morais, do que discutir, por exemplo, a soberania do país. Porque é uma coisa que a gente consegue entender. O cidadão consegue entender. Mas ele não consegue entender a soberania do país. Porque a soberania do país é uma coisa que vai demandar um outro estudo, vai demandar que pessoas com alto poder intelectual se reúnam para poder fazer uma unidade de governamental no qual não está cabendo dentro do cérebro da população. Você tem um pequeno grupo que entende, olha, precisamos manipular todos para que todos se comportem dessa maneira, para que a gente tenha um país soberano. E ninguém pensa nisso. As pessoas só pensam nas pautas morais. Então, na verdade, todo mundo um conjunto de clãs de 50 pessoas, no máximo, manipulados o tempo inteiro. É isso. É tanto que nos Estados Unidos eles reverenciam muito os pais fundadores, né? Que foram esses caras que tiveram esse grau maior de abstração, no sentido de propor a questão de soberania, de independência também da Inglaterra, de Constituição. Mano, esse Felipe aqui, indico que estudem o canal. Quem é esse, velho? Mas que eu acho que os caras estão querendo divulgar o canal. Eu vi, mano. Aí os caras falam muito besteira ali. É para crescer. Ele tá dizendo que alguém refutou o Antônio. Ah! Aí que ele quer que a gente vá lá ver o canal do cara. Pô, refutou o Antônio. Sobe na live lá e refuta o Antônio, pô, se tiver coragem. Vídeo é fácil. Vídeo é fácil. Eu quero ver na live, eu quero ver no tete-a-tete. Aí o negócio é diferente. O problema é porque o Antônio gosta mais de discutir sobre as escrituras bíblicas, né? Se fosse mais argumentos cosmológicos, eu podia até participar, outras pessoas podiam até participar, argumentos lógicos, científicos, mas Bíblia, Jesus, é algo que eu não compro essa briga. Eu não discuto religião, não discuto fé. Não discuto fé. Eu discuto ciência. Ciência eu discuto, fé eu não discuto, porque eu não quero nem saber. Cada um tem a sua que você tem. Já perdi meu tempo demais discutindo isso aí, se não faz sentido. Eu vejo que ele fala que Jesus era romano, mas que diferença faz se Jesus é romano, se é Ô, Felipe, olha o seguinte aqui, Felipe. se é árabe, se é brasileiro. Sobe aqui uma aposta do biólogo Henrique, vai. Isso aí eu ainda não entendi. Eita lá, escrevendo em caixa alta ainda. Sobe aqui e vem tomar uma coça minha. Cabe quantos aqui no canal, Shaolin? Qualquer coisa eu desço. Não, mas não tem problema. Se ele quiser subir aqui, eu caio, eu desço, não tem problema nenhum. O biólogo Henrique tá aí. Sobe aqui tá pra você arrebentar. ser humilhado Sobe, publicamente aqui. Vai, Felipe, tu desafio agora, se tu é o machão mesmo. Vem passar vergonha aqui, vem. Não, mas falar assim, ele não vai... Olha o Nicolas aí, ó. Seus doidos. E aí, doido? Sobe aqui e vem passar vergonha aqui publicamente. Todo mundo vê que você é burro pra caralho, vai. Detesto esses caras quando começa esse papinho de moral, meu irmão. Puta que pariu. Aí daqui a pouco vem aquela terra plano de moral objetiva. Vai. Verdade. Caramba, esses caras caixa alta aí. Mano, me dá Mas raiva. a moral já está sendo objetiva. Você é contra quem tem morais objetivas. Aí você já está tendo uma moral objetiva. Não é objetivo porque eu posso mudar de. Pois é. Mas eu acho que eu entendi a pergunta do João. Tipo, ele quer saber. Eu acredito que foi isso, né? O momento que a gente deixou de ser instintivo e usar a genética para botar moral como algo que, tipo assim, você burla a sua genética para você fazer o que a sociedade. Para seguir uma regra, né? Uma lei. Bob, é porque é o seguinte, a moral. Quem foi o primeiro índio que abriu mão de comer para poder falar, não, você está precisando mais de comida do que o meu filho? Não foi assim que aconteceu, Franco. Foi diferente. A civilização ela começa a acontecer com... existe uma coisa, existe um padrão civilizatório, que é o grão. O grão... Porra, Jaqueta me jantou. Jaqueta tomou um pau, que tá lá no Universidade Astronômico lá. Tomou um pau, velho, que tá até hoje chorando. Sobe aí, Felipe. Vai, Felipe. Ou é o Jaqueta que tá falando? É mais um para ser humilhado. Sobe aqui que eu vou te humilhar aqui ao vivo. Ele tomou um pau tão grande que até hoje ele corre e não quer discutir comigo de maneira nenhuma. Caraca, a Jaqueta disse que a gente parece um gato. Quando tu se olha no espelho, Felipe, tu é um quadrúpede? Ele é um gato. Você é o quê? Um gato? O outro bebe leitinho, ele é um gatinho. Quando você tem um padrão civilizatório, você tem uma coisa em comum, que é grão. Se você não tem grão, você não tem civilização. O que é grão?
No caso, trigo, onde proporcionou as primeiras civilizações. Você tem, aliás, minto, grão não, um carboidrato. Um carboidrato. Aqui na América do Sul, a gente estava começando a ter o início da civilização tupi. Isso está relacionado à mandioca, tá? Mandioca. A gente tinha o milho, né, nos maias ali, né? Você tem que ter o excedente, e esse excedente vai ser distribuído politicamente. É aí que nasce a política. A política ela nasce de acordo com essa divisão do excedente. E aí que vem a civilização. É quando você consegue se unir mais do que o seu clã passa a ter mais de 50 pessoas, entende? E aí você precisa de fazer uma distribuição. Aí você tem que ter todo um processo de moral. Eu quero lembrar o seguinte: moral, ela é relativa, por isso que não existe moral objetiva, ok? Isso é uma coisa de imbecil tomista. Moral, ela é relativa. Ela é relativa de acordo com a época e de acordo com a civilização do momento. Por exemplo, eu posso muito bem aqui achar um absurdo, todos nós, uma mulher de burca. E de fato é. Em contrapartida, eu pulo mendigos no meio da rua e não me preocupo com eles. E não me preocupo. Por quê? Porque a minha civilização não está preocupada com isso. As pessoas simplesmente pulam mendigos no meio da rua e estão nem aí para isso. O que é mais imoral? Uma mulher de burca ou pessoas morrendo de fome nas ruas? Ou crianças morrendo de fome nas ruas? Então isso é uma coisa muito complexa. A moral, ela não é uma coisa que é objetiva. Ela é uma coisa que é relativa ao momento. Ela é uma construção social, ela é uma construção histórica, mais um cunho biológico. Ela é uma soma de tudo, entende? É uma soma disso tudo. Então ela é muito relativa a determinado momento. Ninguém é mais moral que o... porra, que a gente tem muito mais moral do que o povo... É mesmo? A guerra acontecendo aí, velho. Nego morrendo direto aí, os caras tacando o foda-se no meio ambiente. Não é assim que funciona. A gente é muito soberbo de tentar achar que nós somos melhores. Cara, fala sério, velho. A galera morre aí direto o tempo inteiro, ninguém nem liga, cara. O pessoal morre na favela e ninguém liga. Isso é verdade. Exatamente. Uma parte de gente aí, a gente tá caída aí na rua aí, ninguém liga. É muito raro um cara ligar pro outro. É muito raro. A galera, o público dele, no caso, é o mesmo que ele é, né? No caso. Então, tipo, ninguém vai ler, ninguém vai se informar, ninguém dá nem uma pesquisada no Google para saber se o que ele tá falando é verdade. Então, fica naquela. O público dele precisa de tirar o diploma de supletivo, cara. Que eles precisam tirar o diploma supletivo. Esse imbecil do Felipe aí só tem que tirar o diploma dele supletivo, que até hoje não tirou. Sobe aí, Felipe. Tá com medo aí? Sobe aí, ó. Link aberto, link para todos aí, ó. Quer falar? Chat para mim não serve para nada. Só fica aí, coçando aí, gritando. Aí sobe aí, Felipe. Vamos ver se tu é o machão aí. Globe. E com câmera, viu? Putz. Faz tempo que o Henrique não debate com ninguém aí. Tá com sangue nos olhos. Tem que ser com câmera, tem que ser homem, né? Homem tete a tete aí. Já passei tal. Essa porra desse molequinho cap aí de merda. Não quer fazer mais nenhuma pergunta, não? O João. Eu estava aqui esperando vocês concluírem. No caso, o professor Gelviton estava aqui e ele citou que uma sociedade ela poderia se desenvolver mais, poderia ter mais avanços sem nenhum tipo de crença em espiritualidade. Eu não cito nem cristianismo, eu cito qualquer tipo de religiosidade, seja lá hindu ou alguma religião chinesa. Mas, assim, nós temos exemplos até, não digo nem em 1500, antes dos portugueses chegarem aqui no Brasil, mas, inclusive, eu queria até perguntar ao professor Henrique se a Sentinela do Norte, que é uma região isolada, que eles vivem até hoje como indígenas, como pessoas que estão em condições subhumanas, se eles conseguiram, sem a religião,
fazer alguma mudança, algum avanço, seja acadêmico, científico, se eles chegaram a alguma melhoria para os povos, se eles sequer deixaram de assassinar seus filhos sem algum tipo de crença espiritual. Cara, a gente não tem muita informação do Sentinela. Não sei te dizer isso, porque precisaria de ter tido um acadêmico para ir lá e dar uma olhada Eles neles. matam Cara. os caras, pô. É. Mas Só João, teve um cara que foi lá e... pregar lá, evangelizar. Não, teve Levou um umas cara que flechadas. sobreviveu, mas Foi, ele teve um que tivemos foi mais lá, nada. levou umas flechadas, saiu, depois voltou, porque ele achou que a menção não tinha acabado, aí foi quando ele morreu de vez. Mas no geral, não sei como é que anda, não. Mas a pergunta é, por que essa galera precisa, sabe, evoluir, aprender? Eles estão bem lá, cara, é só deixar os caras lá vivendo e se a sociedade deles sumir, beleza, se não subir, beleza também, sabe? Eles estão comendo os cocos dele, comendo os peixes, tomando água de coco, e eles estão vivendo daquela forma. Eu Concordo, acho que mas imagina que você tem um filho e seu filho morre, sei lá, de gripe, sendo que pô, existe uma civilização que tem remédio para Mas aí é que tá. E se a gente levar essa gripe para eles que já estão lá e já Sem dúvida. Vamos se levar, imunizaram a gente vai contra levar aquelas pra- doenças, Vai levar. sabe? Porque se eles estão isolados há tanto tempo, ele não tá chegando Covid lá, não tá chegando pandemia lá. Se eles pegar uma gripe deles mesmos, provavelmente eles já vão ter uma imunização adequada ali naquela região. Então é muito mais fácil a gente levar perigos para essa população do que Sem dúvida. Essa parte benefícios, aí é sabe? mais com o professor. Essa parte aí é mais com o professor. Sim. Sobre adaptação a doenças. Eu acredito que eles estão morrendo lá, passando por infecções, passando por problemas de pele, Mas o mundo civilizado também condições tá. solares. Tudo bem, mas a gente não, a gente morre menos por esses Morre motivos nada, a do que gente eles. morre de assalto, etc. Você levar, você vai, é mais fácil. Cara, você sabe por que eles são tão arredios? Porque provavelmente muita gente foi para lá para matar, estuprar e roubar eles. É isso que aconteceu. Os pescadores vão lá para matar a mulher deles, para roubar a mulher deles. Entendeu? Eles se defendem. É isso que deve ter acontecido. Muito provavelmente foi isso. Vários pescadores pararam na ilha lá para usurpar, violentar. E aí eles foram se fechando cada vez mais. Entenderam que qualquer coisa é um risco. Qualquer um que chega lá é um risco. É isso que deve ter acontecido. Para responder a pergunta da live, né? Sim. Boa. Eu acho o seguinte: a gente realmente não deve debater com esses terraplanistas. A gente deve de humilhá-los, massacrá-los, expor a burrice deles, mostrar o quão burro eles são. É para humilhar mesmo, essa é a ideia. Então, toda vez que o meu objetivo é único, não tem debate de iguais, porque eles não são iguais, eles não têm competência técnica, eles nem cérebro têm. Então, toda vez que eu for discutir com alguém, vai ser para humilhar mesmo, para virar meme na internet, para que ele seja ridicularizado. É essa a ideia. A minha ideia é essa. Porque esses caras, a gente ficou com essa ideia do tipo, não, porque não tem que debater, o Olavo de Carvalho cresceu do jeito que cresceu, a pandemia veio, muita gente morreu de Covid por conta desses imbecis, e a grande verdade é que eles é que estão com o palco. Isso começou a mudar quando a gente começou a debater, quando a gente começou a ir pra porrada. Então, assim, a porrada que o Antônio Miranda deu no Jaquetinha e no Eberlin foi memorável. A porrada que o Thiago deu no Eberlin foi memorável, virou meme, tá maravilhoso, Urânio. Para mostrar o quanto esses caras são burros mesmo, mostrar a incompetência deles, que eles são pessoas voltadas a destruir a nação. A porrada que o Jaime deu no Jaqueta então foi maravilhosa, que o Giovanni fez no Jaqueta foi maravilhoso. É isso aí, cara. É para expor mesmo, mostrar o quanto que esses caras são burros, ridículos, mal intencionados, entendeu? Essa é a ideia. Então, não tem esse papinho de não debater, tem que ir pro debate, tem que humilhar mesmo. Ponto. Para mostrar o quanto esses caras são nocivos. Enfim, essa é a ideia. Não vou debater, não vai debater, eles vão crescendo. Sim. Eles só param de crescer quando são expostos ao ridículo. Exatamente, biólogo Henrique. Nossa, isso aí é o que eu estava pensando em falar pro pessoal também, né? Um dos requisitos que eu vejo que o pessoal fala, não vai para debate, não sei o que. Não, a gente tem que ir mesmo, tem que pegar mesmo, para deixar os caras ali na rabeira da cadeia alimentar, ali naquele nível assim que os caras não conseguem nem voltar mais. Mandá-los para o esgoto da onde eles nunca deveriam ter saído. Exatamente. Por isso que eu faço questão de alguns aí sobem, mesmo para
comer eles ali para ficarem ali com o rabinho entre as pernas, para sair correndo mesmo, porque a gente tem que fazer isso mesmo. Tem que acabar com essa pseudagem aí, com esse negacionismo do caramba, do design inteligente, design demente, terra jovem. Chega, né? E olha, o Renato Rocha aí mandou 20 assinatura, galera. Obrigado, Renato Rocha. Valeu mesmo, hein? Tamo junto. Feliz ano novo para todo mundo aí que tá chegando por aí. Obrigadão, hein, Renato Rocha. O Aprender Desenho botou ali, né? Por que você acha, Henrique, que o Rômulo não debate? Pois ele é um pouco menos burro que os outros e sabe que apanharia. Então, exatamente. Ele não debate. Por exemplo, por que o Rômulo corre de debater comigo igual uma franga? Porque eu vou humilhar ele na frente de todo mundo, vou expor a burrice dele onde ele está errando. E todo mundo vai ver o quão burro quanto ele se utiliza de mau caratismo no que ele está falando. E vai ficar ridículo para ele. Então, é por isso que ele foge. É por isso que ele foge. Simples assim, entende? Ele entendeu isso. Sim. E ele foge, né? Na verdade, ele foge, porque ele foge tanto do Francesco, da gente lá no grupo lá, que ele fica fugindo. Tem medo do Francesco pra caramba, a gente sabe aí. Francisco é o algoz do Rômulo. Francesco Caramba. Aqui o Thiago, o Shaolin tá agressivo. A gente tem que agressivo, galera. Agressivo pra ser desses pseudos aí, mano. Então, na minha concepção, Shaolin, é para debater, é para humilhar, para expor, fazer meme, fazer troça, mostrar o ridículo e botar esses caras no esgoto de onde nunca deveriam ter saído. É essa a ideia. Sim. Exatamente. Pode fazer o recorte da minha fala aqui e mandar. Debatam, humilhem, ridicularizem, façam cortes, exponham. Essa é a ideia. Façam isso. É só assim que você vai levar essa galera para o esgoto. Olha lá, viu como é? Valeu, obrigado, Henrique. Obrigadão, hein?